Então, 18.8, a absorção de calor por sólidos e líquidos. Então, a fim da gente entender como é que o calor pode mudar a temperatura dos sólidos, líquidos ou gases, é conveniente a gente definir algumas grandezas aí que são de suma importância para esse tipo de tarefa. Então, a gente vai definir aqui o que a gente chama de capacidade térmica, o calor específico molar e o chamado de calor latente, que também pode ser escrito como calor de transformação, que é como o livro usa. Bem, aqui a gente vai focar em sólidos e líquidos, visto que os gases eles têm aí algumas peculiaridades que são de suma importância, inclusive, mas que não vão ser tratadas aqui nesse momento. Então a gente está focando, como o próprio título da sessão diz, na absorção de calor por sólidos e líquidos. Então, vamos começar definindo o que vem a ser capacidade térmica. A capacidade térmica C de um objeto é basicamente a constante de proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido por um objeto e a variação da temperatura do mesmo. Ou seja, Q é igual a C delta T, que nada mais é do que C TF menos TI, onde o TI e TF são as temperaturas iniciais e final do objeto, aí, respectivamente. A unidade da capacidade térmica é a energia por grau Celsius, né, ou energia por Kelvin. Você pode escrever em joules por Kelvin, joules por grau Celsius, caloria por Kelvin, caloria por grau Celsius. Por exemplo, a pedra de mármore ela tem uma capacidade aí que é da ordem de 179 calorias por grau Celsius, ou tem 179 calorias por Kelvin. Se atente que a variação de 1 grau Celsius é a mesma que a variação de 1 Kelvin. Ou em joules, você poderia ter o equivalente de 749 joules por Kelvin. Então essa grandeza, basicamente, te diz quanto que você aumenta a temperatura, dado que você cede, né, ou no caso, para aumentar a temperatura, recebe de calor. Quanto maior essa capacidade térmica, dado que você recebe uma quantidade X de energia, menor vai ser a sua variação. Então, ó, por exemplo, se eu tiver 1000 joules aqui fornecido e a capacidade térmica vale 1000, são exemplos arbitrários, tá? Isso significa que a variação térmica seria de 1 Kelvin. No entanto, se a capacidade térmica for menor, isso significaria que eu teria um acréscimo de 2 Kelvin. Ou, se ela fosse menor ainda, isso significaria que eu teria, no caso, um aumento da temperatura de 10 Kelvin. Ou seja, quanto menor essa capacidade térmica, maior é a variação da temperatura, dado que você tem aí uma quantidade de energia fornecida. Isso também quer dizer, né, por exemplo, se à medida que você vai diminuindo a capacidade térmica, a mesma variação de temperatura vai cedendo cada vez menos calor para o ambiente, por exemplo. Então, se eu tenho uma variação de 1 Kelvin, um objeto que tem 1000 joules por Kelvin, significa que ele vai ceder 1000 joules. Se ele tiver 500 joules por Kelvin, significa que numa variação de 1 Kelvin ele vai ceder 500 joules e assim por diante. Quanto menor a capacidade térmica, menor a quantidade de calor que ele fornece, dado uma variação de temperatura. Essa que é a ideia dessa grandeza aí, poder saber quão fácil é você aumentar a temperatura de um objeto ou quanto esse objeto cede de calor, dado uma certa variação de temperatura. Uma outra grandeza que faz um pouco mais sentido do que a capacidade térmica é o que a gente chama de calor específico. Então, a capacidade térmica de um objeto, ela depende e é proporcional à sua massa. Então aqui, esse valor aqui, depende da massa, depende do volume da substância que a gente está tratando. Quanto maior esse volume aí, maior a quantidade de calor que você consegue fornecer para o meio ambiente, por exemplo. Então faz sentido você criar algo que seja um pouco mais conveniente, que é definir o que a gente chama de capacidade térmica por unidade de massa, que é basicamente o que a gente chama de calor específico. Então o calor específico, que a gente usa a letra C minúsculo, é a capacidade térmica por unidade de massa. A vantagem do calor específico frente à capacidade térmica é que essa grandeza agora ela é intensiva. Ou seja, se você alterar o volume da amostra, o calor específico não varia. Ela não depende mais do volume. Então é uma grandeza chamada intensiva. O calor específico depende só da matéria em si.
Então, se é alumínio, se é cobre, se é chumbo, se é prata, todos eles têm o calor específico bem definido, independente se eu estou falando de 1 kg, 10 kg, 100 kg ou 50 kg. Naturalmente, que dada essa definição aqui, a relação entre o calor, a variação de temperatura e o calor específico é dado, então, por Q, que é igual a mc ΔT. No caso aqui agora da pedra de mármore, por exemplo, no exemplo que eu usei no item da capacidade térmica, ela vale aqui 0,21 calorias, e agora tem na unidade grama-grau Celsius, ou 0,21 calorias grama Kelvin, ou em joules, 880 joules quilograma grau Celsius. Ou seja, ela cede aí 880 joules de energia se tiver uma variação de 1 Kelvin e uma amostra de 1 kg. Né? Então, essa é a quantidade de energia que você pode, radiação térmica, né, em termos de calor, dado que você tem 1 kg de mármore variando aí 1 Kelvin. A tabela aqui abaixo que eu vou mostrar, ela mostra os valores específicos de algumas substâncias à temperatura ambiente. Então tá aí, ó, alguns valores de calor específicos e o calor específico molar, que eu já vou falar, à temperatura ambiente. Então você vê que você tem da ordem de 0,03 a 0,2 e o da água aí é de fato o maior de todos, né, que é da ordem de 1. Então vale enfatizar isso, que a água aí tem um grande valor de calor específico. Os metais, aí, chumbo, tungstênio, prata, cobre, alumínio, latão, eles tendem a ter uma capacidade, um calor específico menor. Isso quer dizer que, para uma variação de temperatura pequena, eles cedem pouco calor e que você receber uma quantidade de calor externo, a variação da temperatura desses objetos é muito grande, né? Quanto menor a capacidade térmica, você tem uma quantidade X de calor, você tem uma variação grande da temperatura, porque o C, né, é muito pequeno, então a variação de temperatura é grande. Isso vem do fato da própria estrutura, né, dos metais, o fato de terem elétrons livres e tudo mais, então você consegue ferir ali o movimento para esses elétrons, eles ficam mais agitados facilmente, porque eles não estão totalmente presos um ao outro, nos átomos, etc. Os elétrons eles podem ficar se locomovendo de um átomo para outro, e essa propriedade dos metais faz com que o calor específico deles seja muito baixo. Consequentemente, a variação da temperatura é muito alta, caso você tenha aí uma certa quantidade de calor. Então, a água, por exemplo, que é o maior de todos, significa que quando a gente fornece à água uma certa quantidade de X joules de energia, a temperatura dela vai ser que menos varia. Né? Então, só enfatizando que Q é igual a mc ΔT. Se eu coloco aqui 1000 joules, por exemplo, se o meu C é muito alto, a variação da temperatura é muito baixa. Caso contrário, né, se eu tivesse uma capacidade, um calor específico pequeno, a variação na temperatura é alta. Então, você vê que os metais, de fato, possuem calor específico pequeno e a água aqui varia pouco a temperatura, dado uma certa quantidade de energia. Vale enfatizar também que os valores específicos de qualquer substância eles variam, na realidade, com a temperatura. Mas os da tabela, elas são razoavelmente precisos à temperatura ambiente. Além disso, para a gente utilizar corretamente o calor específico de uma substância, é preciso conhecer as condições em que ocorre a transferência de calor. Se uma transferência de calor é feita a volume constante ou a pressão constante, o calor específico ele pode ser um pouco diferente. Então, dependendo como eu faço a transformação, isso aí pode mudar o valor do calor específico. No caso de líquidos e sólidos, a diferença entre os calores específicos, se for feita uma transformação a pressão constante ou a volume constante, ela é relativamente pequena. Mas nos gases, ela é muito grande. Então, uma transformação ali a pressão constante ou a volume constante faz com que o calor específico seja muito diferente. Então, para os gases, você define um calor específico a volume constante e um calor específico a pressão constante, porque esses valores eles podem variar bastante. Bem, uma outra grandeza que é importante frisar, que no fundo é análogo ao calor específico, é o que a gente chama de calor específico molar. Então, em muitos casos que a gente trabalha, a unidade mais conveniente para especificar a quantidade de uma substância não é o quilograma, e sim o mol,
que é basicamente um número que define uma certa quantidade. Então, 1 mol nada mais é do que 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades do que quer que você queira, que a gente chama de unidades elementares. Logo, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de alumínio, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Se eu tenho 1 mol de óxido de alumínio, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de óxido de alumínio. Se eu tivesse 1 mol de bananas, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 bananas. Quando a quantidade de uma substância é expressa em mols, o calor específico, então, ele também deve ser expresso na forma de uma quantidade de calor por mol, e não por uma quantidade de calor por quilogramas. Nesse caso, então, é que a gente define aí e chama, né, esse calor específico de calor específico molar. Então, basicamente, é a mesma brincadeira, porém agora é em termos de caloria por mol grau Celsius ou joule por mol Kelvin e assim por diante. A ideia é só mudar a unidade que mensura aí a quantidade de matéria. Finalmente, um outro tipo de calor, e esse também de suma importância, é chamado de calores de transformação ou calor latente. Então, quando o calor ele é transferido para uma amostra sólida ou líquida, nem sempre, de fato, a temperatura dessa amostra aumenta. Em vez disso, a amostra pode fazer o que a gente chama de mudar de fase ou de estado. A grosso modo, a gente pode considerar 3 estados para a matéria. No estado sólido, os átomos ou moléculas da matéria, elas formam uma estrutura rígida através de atrações mútuas entre esses átomos e essas moléculas. No estado líquido, por sua vez, os átomos ou moléculas, elas têm mais energia e maior mobilidade. Então elas chegam a formar alguns aglomerados transitórios, mas a matéria já não tem mais uma estrutura rígida. No caso do estado gasoso, por sua vez, os átomos ou moléculas eles têm uma energia ainda maior, eles acabam não interagindo entre si, a não ser através de choques de curta duração, e eles acabam aí tendo possibilidade de ocupar todo o volume de um recipiente. Então, quando a gente fala em fundir um sólido, significa fazer passar esses caras aí de sólido para o estado líquido. Então, no processo, os átomos e moléculas, eles são liberados das suas estruturas rígidas, ganhando aí uma certa mobilidade. Então, isso é a fusão. Então, na fusão, a gente tem um processo, então, que leva os sólidos aos líquidos. No processo de solidificação de um líquido, é basicamente o inverso do processo de fusão. Ele, no fundo, exige uma retirada de energia para que os átomos, então, eles voltem a formar uma estrutura rígida. Então, a gente tem o que a gente define de solidificação, que é um processo, então, que leva os líquidos nos sólidos. Além disso, a gente tem a vaporização, onde a gente leva, então, um líquido em um estado gasoso. Então, esse processo, exatamente como a fusão, ele requer aí uma certa quantidade de energia, porque os átomos ou moléculas, eles devem ser liberados aí dos seus aglomerados. Então, a gente parte de uma situação menos energética, que é o dos líquidos, onde as moléculas e os átomos têm uma energia menor, e os leva aí para uma situação de maior energia. Isso aí recebe o nome de vaporização. Então, a vaporização leva os líquidos nos gases. E, finalmente, o processo de condensação é onde um gás, então, é transformado no líquido, num processo inverso ao de vaporização. Então, a gente tem a condensação, onde, então, os gases são transformados em líquidos. A quantidade de energia por unidade de massa que se deve transferir em forma de calor para que uma amostra mude totalmente de fase é o que a gente chama de calor de transformação. E a gente usa, então, a letra L para especificar essa grandeza. Então, basicamente, simplesmente enfatizando, a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida em forma de calor é o que recebe o nome aí de calor de transformação. Dessa maneira, quando uma amostra que tem uma massa M sofre uma mudança de fase, a energia total que é transferida é um Q, que é igual a massa vezes o calor de transformação. Nesse processo, não há variação de temperatura. A energia que é cedida
para o sistema como um todo, faz com que a temperatura permaneça constante, porque ela simplesmente vai agir no sentido de quebrar essas ligações que existem, formando seus aglomerados, seja os aglomerados dos líquidos, quanto os aglomerados dos sólidos. O calor, então, ali é fornecido para essa matéria, todas as ligações vão sendo quebradas e a temperatura nesse processo ela fica constante. Quando a mudança é da fase líquida para a fase gasosa, ou da fase gasosa para a fase líquida, o calor de transformação é chamado de calor de vaporização. Então, o calor de vaporização, que eu vou pôr 1 aqui, é do caso onde você vai tanto dos líquidos para os gases, quanto dos gases para os líquidos. Esse cara aqui, então, tem uma quantidade de calor por unidade de massa que você precisa transferir para fazer esses processos aqui. Ela recebe, então, a letra LV. Para a água, a temperatura normal de vaporização ou condensação, ela vale aí 539 calorias por grama, que nada mais é do que 40,7 kilojoules por mol, ou 2.256 kilojoules por quilograma. Isso aqui é para água. Então, o calor de vaporização vale tanto para o processo de condensação quanto para o processo de vaporização. O mesmo que você tem que ceder para quebrar as ligações é o mesmo que você tem que ceder para formar essas ligações. Quando a mudança é da fase sólida para a fase líquida, ou da fase líquida para a fase sólida, o calor de transformação é chamado de calor de fusão. E ele é representado pela letra LF. Para a água, a temperatura normal de solidificação de fusão, o LF vale 79,5 calorias por grama, que é igual a 6,01 kilojoules por mol, que é igual a 333 kilojoules por quilograma. Isso aqui também para a água. Então, o calor de fusão, ele é tanto definido no processo de solidificação, quanto no processo de fusão propriamente dita. A tabela aqui abaixo mostra alguns valores de transformação para algumas substâncias. Então está aqui alguns calores de transformação, tanto de fusão para o ponto de ebulição. Então quando você vai de sólido para líquido ou de líquido para sólidos, você tem o calor latente de fusão. Quando você tem de gases para líquidos ou de líquidos para gases, você tem definido o calor aí de vaporização. Aqui estão as temperaturas que isso acontece e aqui está a quantidade de calor fornecida que precisa. Note, e aqui vale enfatizar, que o calor latente de fusão ele é menor do que o calor latente, né, o calor de vaporização LV. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho um Q igual a ml, para uma massa fixa, significa que com uma quantidade de calor menor eu consigo transformar um sólido num líquido ou um líquido num sólido. Porém, transformar uma massa de um líquido num certo vapor demanda muito mais energia por quilograma. O calor de vaporização é muito maior do que o calor de fusão. Quebrar essas ligações e torná-las livres, para se transformar num gás, é muito mais custoso energeticamente do que transformar um líquido numa estrutura rígida num sólido, por exemplo.